Está no ar, programa Despertando com Jesus, ano 10, edição 455. Eu não penso em guardá-lo pra mim, como um fruto a comer, como a flor a colher, no mais fundo do meu jardim. Uma noite acabou, muita gente passou, sua vida gravada no... Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, bom dia a você que acaba de se levantar e que se prepara para mais um dia do Senhor. Hoje é domingo, dia 13 de abril de 2025, e começa mais uma edição do programa Despertando com Jesus. O programa de hoje conta com as seguintes participações: Alan Reis, de São José dos Campos, São Paulo; Adriana, Franci e Liz Daiane, de Candiba, Bahia; Lucas Fernandes, de Licínio de Almeida, Bahia; Pedro Camargo, Gabriela, Lúcio, Maria, Juliana e Gabriele, de Urandi, Bahia; Daniel, de Alfenas, Minas Gerais; Marcos Paulo, de Picos, no Piauí; Herbert Anderson, de Cordeiros, Bahia; e Ravani Kelly, de São Paulo. O programa de hoje está sendo apresentado por mim, Christian Gabriel. Esse é um programa católico e sempre começamos com a oração da manhã de São Francisco. Senhor Jesus, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir tua paz, tua sabedoria e força. Quero olhar o mundo e ver os outros como tu mesmo os vê. Fecha meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênção se enche a minha vida. Que eu seja tão justo, calmo e verdadeiro, que todos que de mim se aproximarem creiam na tua presença, meu Deus. Senhor, reveste-me interiormente da tua beleza, e que no decorrer desse dia eu a todos revele o teu amor. Amém. Você continua ouvindo o programa Despertando com Jesus. A partir de agora, o nosso programa continuará em 4 partes. A primeira parte é a mensagem de hoje. A segunda parte é o Santo do Dia. A terceira parte é o Evangelho com reflexão. E a quarta parte é o Você Sabia? Pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ouçamos. Mensagem de hoje. A mensagem de hoje está na palavra hosana, uma palavra que sofreu no tempo uma curiosa transformação. O Papa Bento XVI, no 2º volume de seu livro Jesus de Nazaré, nos informa que o significado antigo na tradição oral judaica era o de uma súplica semelhante a: ai de nós, ajudai-nos. Essa expressão de súplica fazia parte de um antigo ritual judaico na chamada Festa das Tendas ou Festa das Cabanas, quando os sacerdotes a repetiam como um refrão de forma monótona, como súplica
para terem a chuva. Entretanto, essa festa das tendas mudou com o tempo, ou seja, festa de súplica para festa de alegria. Então, a palavra hosana acompanhou essa transformação e teve seu significado deslocado da súplica para a alegria. Bento XVI ainda destaca que no tempo de Jesus, provavelmente essa palavra já tinha assumido um significado messiânico, ou seja, relacionado com a vinda do Messias, suprema expectativa e alegria do povo judeu. Que na nossa vida suplantemos a necessidade e passemos ao louvor do agradecimento e alegria. Que cada vez mais assumamos em nossa vida o júbilo de sermos testemunhas de um Deus presente que nos salva. Hosana no mais alto dos céus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra e como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo do Dia. No dia 11 de abril, a Igreja relembrou a memória de uma jovem santa chamada Gemma Galgani. Ela entregou sua vida às dores e se resignou ao sofrimento intenso por amor a Jesus. Ela encontrou seu Hosana, saiu da súplica para a alegria em meio às próprias dores. Ouçamos um pedacinho de sua história. Nascida no ano de 1878 na Toscana, Gemma recebeu esse nome, que significa joia, por ser a primeira menina de 8 filhos da família Galgani. Teve uma formação católica por parte de seus pais, que acabaram morrendo quando ela ainda era apenas uma criança. Órfã, a pequena Gemma caiu doente, sendo acolhida por uma família católica que a adotou e cuidou de sua formação. Desejava se tornar religiosa, porém foi negada sua entrada no convento da Ordem das Passionistas. Apesar disso, fez para si mesma os juramentos do serviço religioso, os votos de castidade e caridade. Sua saúde frágil levou a sofrer dores intensas nos rins, nos ossos das vértebras e na cabeça. Foi muitas vezes vista rodeada por uma luz divina durante as suas orações. Conversava com os anjos e recebia a visita de São Gabriel, de Nossa Senhora das Dores. Logo recebeu os estigmas de Cristo em seu corpo, que lhe trouxeram terríveis sofrimentos. Por conta do seu frágil estado de saúde, Gemma Galgani morreu muito jovem, aos 25 anos, no dia 11 de abril de 1903, um sábado santo. Ela foi canonizada em 1940 pelo Papa Pio XII, que a declarou modelo para a juventude da Igreja. É considerada padroeira dos farmacêuticos. Frases de Santa Gemma Galgani. É nos momentos difíceis que provamos o nosso amor. Tanto o amor a Deus como o amor ao próximo são provados na dor. Não recuso a cruz, porque se recuso a cruz, recuso Jesus. O importante não é olhar para a cruz, nem levá-la ao peito,
mas portá-la no profundo do coração. Se você realmente quer amar Jesus, primeiro aprenda a sofrer, porque o sofrimento ensina a amar. Se os atribulados e os aflitos pusessem o amor nas suas provações, muito mais fácil seria para eles suportá-las. Há uma escola no céu e há apenas que aprender a amar. A escola está no cenáculo. O professor é Jesus. O assunto ensinado é sua carne e seu sangue. Não é de modo nenhum a dor que deve conformar-se a nós. Somos nós que devemos nos conformar à dor. É a nossa vontade que deve se dobrar à dor e aderir a ela. A essa santa guerreira na dor, oremos. Ó Santa Gema Galgani, intercedei por nós para que tenhamos forças para assumir nossas cruzes e nossas dores. Amém. Meu Deus, por que me abandonastes? Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos aproximaram-se de Jerusalém e chegaram a Betfage, no Monte das Oliveiras. Então, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide até o povoado que está ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarrai-os e trazei-os a mim. Se alguém vos disser alguma coisa, direis: o Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião: eis que o teu rei vem a ti, manso e montado num jumentinho. Então os discípulos foram e fizeram como Jesus lhe havia mandado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e puseram sobre eles suas vestes, e Jesus montou. A numerosa multidão estendeu suas vestes pelo caminho, enquanto outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. As multidões que iam na frente de Jesus e os que seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana no mais alto dos céus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, a cidade inteira se agitou e diziam: Quem é este homem? E as multidões respondiam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Palavra da salvação.
Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana no mais alto dos céus. Caríssimos ouvintes do programa Despertando com Jesus e irmãos do apostolado, que a graça de Deus, que veio até nós, que a graça do Filho de Davi esteja com todos. O saudoso Papa Bento XVI escreveu um livro de nome Jesus de Nazaré, em 2 volumes. Esse livro já foi mencionado em nossa mensagem de hoje. Pois muito bem, nesse livro, Joseph Ratzinger lembra que a obrigatoriedade de transporte era ainda mais na época de Jesus um direito do rei. Ou seja, um rei poderia a qualquer momento requisitar cavalos, carros ou barcos para sua locomoção, seja em tempo de guerra ou em tempo de carência. Qualquer situação de emergência ou imprevisto poderia ensejar a necessidade do rei de usar desse direito. Isso nos leva a uma reflexão profunda sobre essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O Papa Bento XVI, nesse livro, chega a afirmar que muitas pessoas fora de Jerusalém acreditavam naquela altura dos acontecimentos que Jesus era o Messias que haveria de vir e o reconhecia como rei. Provavelmente, o proprietário do jumentinho conhecia Jesus e seus discípulos e reconhecia Jesus como rei, ainda que a ideia do rei que tinha na cabeça era uma ideia errônea, já que pensavam que Jesus seria um rei que iria restaurar a antiga casa de Israel. É sempre bom lembrar que o rei Herodes não era judeu e, portanto, o povo, de forma velada, não reconhecia sua legitimidade. Quem não reconhecia Jesus como rei era a elite sacerdotal e política de Jerusalém, e essa elite direcionava todo o imaginário dos habitantes da cidade, que eram então manipulados por ela. Muitos de dentro da cidade sequer conheciam ou tinham ouvido falar de Jesus, tanto que no momento de sua entrada triunfal, perguntaram aos peregrinos quem era aquele homem. Quando os peregrinos respondiam que era de Nazaré, os judeus de Jerusalém faziam cara de nojo e desprezo. Afinal, era famosa a frase entre os habitantes de Jerusalém: alguma coisa de boa pode vir de Nazaré? A imensa diferença entre a expectativa dos habitantes de Jerusalém e os peregrinos de fora dela leva inclusive Bento XVI a afirmar nesse mesmo livro que a multidão que gritou Hosana ao Filho de Deus não seria a mesma que no dia do julgamento escolheria a liberdade do bandido Barrabás. Seriam públicos diferentes, segundo o nosso saudoso Papa. Ainda hoje, temos esses 2 públicos presentes no mundo: os que reconhecem o senhorio régio de Jesus e aqueles que querem Jesus e sua igreja fora da vida pública a título de uma pretensa defesa de um tal Estado laico, que na prática é uma arapuca sinistra contra a fé cristã, contra o dogma da encarnação e da ressurreição, em favor de uma vaga ideia de um Deus sem rosto, distante e sem verdade. Um falso Deus que ministra tudo que é doutrina e crença numa diluição grosseira da fé do povo, destruindo as identidades dos pequeninos. Que a liturgia desse domingo de Ramos exerça em nós um santo fascínio pela realeza de Cristo. Realeza é essa que muitos mártires anônimos do século passado, o século XX, diante dos pelotões de fuzilamentos, gritaram a pleno pulmões: Viva Cristo Rei!
Que a cada dia de nossas vidas copiemos o exemplo, o testemunho desses bravos cristãos e dos pobres peregrinos em Israel. Gritemos com a nossa alma em todos os instantes de nossas vidas: Viva Cristo Rei! Hosana ao Filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana no mais alto dos céus! Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Ó Senhor, que na minha vida eu aprenda cada vez mais a suplicar menos e se alegrar mais. Que na minha vida eu entenda que devo sair da fé utilitarista e entrar para a fé que busca um relacionamento de intimidade com Deus. Que eu não veja Deus apenas como um mero provedor de necessidades, mas como um Pai que me ama e que quer ser amado acima de todas as coisas. Amém. Você sabia? Sabe, eu acho meio complicada essa expressão filho de Davi, aplicada a Jesus. Como é isso? Afinal, ele é filho de Deus ou filho de Davi? Os dois. Como assim? O Evangelho de Mateus, em seus primeiros 17 versículos, listam a genealogia de Jesus, ligando-o através de José, seu pai adotivo, até Davi. São 28 gerações que ligam um ao outro. Sim, mas como conciliar isso com a expressão filho de Deus? Existe o dogma católico que ensina que Jesus é uma pessoa, mas que tem duas naturezas, a humana e a divina. Do ponto de vista de sua natureza humana, Jesus é descendente de Davi e, portanto, se aplica a ele a expressão filho de Davi. Do ponto de vista divino, Jesus é filho unigênito de Deus, como acreditado no credo, tanto do símbolo dos apóstolos como no Niceno Constantinopolitano. Interessante. Assim começa a ter sentido. Oportuno lembrar que o próprio Jesus uma vez colocou os doutores da lei em xeque sobre a filiação davídica do Messias, quando cita o Salmo 110, onde Davi se refere ao Messias como sendo seu Senhor. Jesus questiona os doutores judeus, dizendo: como pode ser o Messias, filho de Davi, se Davi o chama de Senhor? Os doutores da lei sabiam que o Messias viria da linhagem de Davi, porém não reconhecem Jesus como tal. Ao não reconhecerem sua linhagem natural, ficaram numa sinuca de bico, pois Jesus mostra que, de um outro ponto de vista, o Messias seria superior a Davi, pois o próprio rei Davi assim o reconhecia. Nossa, que sabedoria de Jesus, hein? Sabedoria do alto. Um outro aspecto interessante sobre a descendência natural e humana de Jesus é o fato de que Jesus está ligado à descendência de Davi também através de sua mãe, Maria, pois ela é descendente de um dos filhos de Davi com Betsabeia, a mãe do rei Salomão, filho de Davi. Como se sabe, ela não teve apenas Salomão em sua relação com Davi. Betsabeia teve Natã e ele é ancestral de Maria. Portanto, Jesus foi descendente de Davi naturalmente através de Natã e legalmente através de Salomão. Eu confesso que não sabia nada disso.
Todo judeu, naquela época, esperava o Messias, e ele era reconhecido na tradição oral e escrita como sendo filho de Davi. Os judeus não acreditaram em Jesus, por isso, esperam o Messias até hoje. Entretanto, para nós cristãos, Jesus é o Messias que não viria apenas para um reinado político e meramente terrestre. Para nós cristãos, Jesus, o filho de Davi, é o Verbo encarnado que habitou entre nós. Ele é o Rei dos Reis e veio para nos redimir de nossos pecados. Ele é o nosso Rei e Deus Salvador. Uau! Cada vez mais fico encantada com a beleza de nossa história e de nossa doutrina. Semana que vem, então, teremos mais uma edição do programa Despertando com Jesus. Jesus, aquele que é bendito e que vem em nome do Senhor. Hosana no mais alto dos céus. Hosana no mais alto dos céus. Amém. Meu irmão, minha irmã, o programa de hoje está se encerrando. Ouçamos as orações finais. Ó Trindade Santa, Deus Pai que nos criou como filhos, Deus Filho que nos torna todos irmãos e Deus Espírito Santo que nos mantém unidos na mesma família, a Igreja. Pedimos a fortaleza, a fé genuína, para que possamos sair em missão sempre que formos chamados. Também pedimos pelos nossos irmãos perseguidos por testemunharem a sua confiança em Cristo. Que Maria nos ilumine e nos dê coragem e compromisso com a Igreja para cada vez mais nos doarmos pela causa de seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, ensina-me a estar interessado naquela parte mais obscura e verdadeira do outro, onde habitam não os vícios que ele esconde, mas as virtudes que ele não consegue mostrar. Obrigado, meu irmão e irmã, pela atenção nessa manhã de hoje. Tenham todos um excelente dia e que Deus os ilumine e guarde. E até semana que vem, se Deus quiser. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte, da nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte, da nossa morte.